Olá, turma, tudo bem? Aqui é o professor Marcos e hoje a gente vai trabalhar com simplificação de expressões algébricas, tá? Então, o que se trata a simplificação? Na verdade, é reduzir os termos semelhantes. Como a gente viu na aula passada, os termos são as nossas partezinhas que compõem ali a nossa expressão. Então, por isso que era importante a gente saber identificar elas, tá? Então, reduzir esses termos semelhantes. Bom, o que são esses termos semelhantes? Termos, então, ele tem por definição uma semelhança quando eles são aqueles que têm a mesma parte literal, ou seja, eles têm exatamente a mesma variável, tá? Então toda a parte literal é exatamente igual, possuem a mesma variável ali naquele termo analisado, tá? Então eu botei um exemplo aqui, ó. Menos 2x, ele seria termo semelhante de qual desses dois ou dos dois, né? Pensem só, ele é termo semelhante ao 3 meios de x? Ele é semelhante ao menos 2xy? Pensem comigo, o termo menos 2x tem como variável, né, o x, ok? Então, para ele ser semelhante, ele tem que ter, o termo semelhante a ele tem que ter apenas a variável x aparecendo, tá? Para ele ser ali, então, semelhante. Coeficientes, nesse caso, podem ser qualquer valor, irem variando, mas a parte literal tem que ser igual. Então, nesse caso, nós temos que, como termo semelhante do menos 2x, nós teríamos somente o 3 meios de x. Por mais que aqui eu tenha o x, nós temos uma outra variável, tornando isso aqui um termo completamente diferente, um termo onde eu tenho duas, né, variáveis, o x e o y. Então, termos semelhantes, agora a gente tem que se ligar exatamente isso. Identificar aqueles que têm a mesma variável. Ou, como eu botei aqui na observação, né? Os termos que não têm parte literal, ou seja, os próprios números, ou seja, só com um coeficiente ali, são considerados semelhantes. Então, lá no meio da minha expressão aparece um mais 4, um menos 3 quintos, um 2,5, menos 8. Esses aí, eles não apresentam parte literal, como a definição dizia, né? Por não apresentar parte literal, eles são considerados termos semelhantes, tá? Se aparecem letras, então ali a gente tem que identificar quais termos têm a mesma variável, ok? Tá, descoberto então o que são termos semelhantes, para simplificar, então a gente disse que nós temos que reduzir esses termos, tá? E como é que a gente faz isso? A gente faz o seguinte, as operações com os coeficientes e a gente mantém a parte literal em comum. Lembram? O coeficiente é o número ali que está acompanhando, né, e sendo um dos fatores do meu termo. Então eu botei como exemplo aqui a seguinte expressão, 2x mais 3x, né? 2x mais 3x, vocês podem ver que são dois termos que eu tenho a variável x acompanhando ali o coeficiente 2 e o coeficiente 3. Ali é uma expressão de dois termos, mas como eles têm esses termos semelhantes, eu posso reduzir, ou seja, simplificar ela. E simplificar vai ser o quê? Então, segundo a nossa definição, fazer a operação com os coeficientes, com os números, né? E observando os sinais ali, o que vai acontecer com eles. E a gente mantém a letra. Então, 2x mais 3x é o mesmo que fazer apenas a operação com os coeficientes. Então, imaginem que vocês só vão observar os números que estão ali, ó. 2 mais 3. 2 mais 3, 5. E aí copia a variável, né? Que é o x. Então, 2x mais 3x, eu vou ter 5x. Eu gosto de brincar, né, e fazer uma comparação com o seguinte. Às vezes com letras parece difícil, um absurdo, né? Como é que eu vou ver isso? Como é que eu vou trabalhar com isso? Pensa o seguinte, eu tenho duas flores.
Pensa, troca a letra por uma analogia ali, exemplo, a flor. Então eu tenho 2 flores, mais 3 flores, tá? Porque o x representa a mesma coisa, mesmo valor, ou seja, pode ser uma flor ali. Se eu tenho 2 mais 3 flores, eu vou ter o quê? Se eu quisesse juntar elas no mesmo conjunto, eu vou ter 5 flores, né? A gente pode pensar e fazer essa analogia. Às vezes a letra ali pode assustar um pouquinho, mas, né, brincando ali e trocando por um símbolo qualquer, a gente vê o que está acontecendo. Então, com letras não é diferente, tá? Não é tão difícil e vamos ver nos próximos exemplos outros casos que podem aparecer. Continuando com os nossos exemplos, nós temos na letra A, menos 3y mais 2y. Primeiro a gente vai observar se eles são termos semelhantes, olhando a parte literal dos termos. Bom, aqui nós temos y e y no segundo termo. Beleza, são termos semelhantes, eu posso juntar eles e torná-los um único só, reduzindo, ou seja, simplificando a minha expressão. Então, lembrem lá da definição e como a gente procede para resolver esse cálculo. Nós fazemos o quê? Trabalhamos com o coeficiente e mantemos ali a variável, a parte literal da minha expressão. Ou seja, menos 3y mais 2y, nós podemos trabalhar com os coeficientes menos 3 mais 2, menos 3 mais 2. Nós vimos que nós temos que fazer uma subtração porque eles têm sinais diferentes, ou seja, menos 3 mais 2, menos 1. E a gente mantém a variável y. Aqui, menos 1y, ok? Só que agora vocês podem pensar o seguinte, professor, esse menos 1 antes a gente viu que podiam não aparecer. Sim, porque o 1 é elemento neutro. Então, quando tiver esse caso aqui e o 1 estiver multiplicando, sendo um dos coeficientes, ele não tem a necessidade de aparecer. Ou seja, a minha resposta final pode ser ainda mais simplificada para menos y. Então, o menos 1y e menos y equivalem à mesma coisa, tá? Então, se aparecer ali, as duas formas estão corretas. Nós temos que lembrar que o 1 na frente, né, ele, na aula passada, ele é um coeficiente, né, ele é um dos fatores quando eu só tenho ali uma variável aparecendo. Não tenho coeficiente? Não, eu vou ter e ele é o número 1. Né? Ele é elemento neutro, então ele pode ou não aparecer ali na multiplicação. Na letra B, 4x menos 5 mais 2x menos 15. É uma expressão composta, né? Se eu observar aqui 4 termos. E eu consigo ver que aqui, ó, eu tenho a variável x, que está sendo composta nesse primeiro termo e no terceiro. E aqui, no segundo e no quarto, só tem números, ou seja, só tem coeficientes. Então, o que acontece? Como é que eu vou resolver agora uma expressão, né, simplificar, se ela está toda desarranjada? A gente tem que agrupar esses termos semelhantes. Então, só mover de lugar para facilitar nosso cálculo. Observem aqui, ó. Primeiro, eu vou botar as letrinhas, ó. Eu tenho o 4x que está aqui, eu copio ele. O mais 2x eu vou botar lá para perto, tá? Eu movo ele com o sinal, né? Mais 2x, ó. Movo todo o termo para perto do 4x, para facilitar nosso cálculo. Agora, quem a gente, né, moveu de lugar agora? O menos 5, copia ele e coloca ele perto do menos 15. Então, eu agrupei, né, de 2 em 2, tornando 2 termos com x e 2 termos sem variável nenhuma. Então, agora sim, eu posso aplicar aquilo que a gente viu anteriormente ali na definição. 4x mais 2x, eu vou trabalhar com os coeficientes. 4 mais 2, 6x. E eu posso também trabalhar com os termos aqui que não tem variável, ou seja, menos 5, menos 15 são dois negativos, né? É aquela história, duas dívidas que eu vou somar, menos 5 menos 15, menos 20.
E agora vocês me perguntam, professor, eu continuo fazendo operações? Não. Por quê? Aqui eu tenho um termo com x, aqui eu tenho um termo sem variável. Parou por aqui. Então, minha resposta, meu cálculo final, encerra aqui. Então, olha só, como eu saí dessa expressão e simplifiquei, reduzi ela para essa aqui, tá? Muito mais simples, tá? É como o caso da letra A, onde eu saio de dois termos e tenho um único, beleza? Então, na letra C, também o mesmo esqueminha, ó. Menos 2x mais 3y menos 5y mais 2x mais 4 mais 4y. Tenho agora aqui até termos com x e y e ainda tem um termo que só é número. Então, primeiro, agrupem ali os termos semelhantes. Então, eu vou botar pertinho quem tem x, vou botar pertinho quem tem y e quem só tem número, tá? Então, aqui, ó, vou começar com o número, as letras x. Bom, eu tenho esse menos 2x e tenho x aqui, ó, mais 2x. Agora, não tenho mais termos com x, que são semelhantes, então vou pros y. Eu tenho mais 3y, menos 5y, mais 4y. E agora só sobrou botar o mais 4 lá no finalzinho. Então, olha só. Nós temos toda uma expressão, é a mesma de cima, só que agora agrupando os termos semelhantes para facilitar a nossa simplificação. Menos 2x mais 2x, vou trabalhar com os coeficientes. Menos 2 mais 2, menos 2 mais 2, 0. 0x. Vou manter ali para depois vocês verem o que acontece, tá? Mais 3 menos 5 mais 4. São três termos. Se vocês quiserem fazer de 2 em 2, pode fazer, tá? E com calma, porque como são três termos, às vezes vocês podem confundir, tá? Ou fazer direto de cabeça para quem já está mais evoluído com os números inteiros, tá? Exemplo, mais 3 menos 5, nós temos uma subtração, né? Menos 2. Menos 2 mais 4y mais 2y, ok? E o mais 4 eu vou ali só copiar porque ele não interage com os conjuntos aqui de termos semelhantes. Ele é termo, né, independente ali porque ele só é um número. O que acontece agora? Pense o seguinte, 0x. 0, qualquer coisa ou variável também multiplicada por 0, vai ser 0. E ela não agrega e nem acrescenta nada na minha resposta. Então isso aqui é o mesmo que é simplesmente 0 e ele pode ser descartado da minha solução. Ou seja, o que me resta é o y mais 2y mais 4. Pode botar o sinal positivo aqui na frente, né? Então, aqui está a minha simplificação final. Então, vamos lá. Primeiro, agrupa os termos semelhantes, resolve eles, pode fazer passo a passo, né? Usando mais linhas de desenvolvimento, não tem problema, tá? Se acontecer alguma coisa e que o cálculo der 0, simplesmente anulamos aquele termo, né? E também vocês podem perceber que como eles são opostos, a gente já podia riscar eles, como a gente fazia nas expressões numéricas, né? Onde a gente observava números que eram opostos e a gente podia, né, cancelá-los. Então ali deu 0 e o que restou daquela simplificação é a minha resposta final. Na letra D, eu tenho três termos, todos com x, são termos semelhantes, só que eles são fracionários. Como é que a gente vai reduzir, né, agora termos fracionários? Pense o seguinte, a gente está fazendo as operações ali, principalmente soma e adição. E agora a gente vai envolver frações, então nós temos que lembrar dos conhecimentos das frações. Como é que a gente faz uma adição ou subtração ali de frações? Utilizando o MMC. Então, na verdade, a gente vai ter que aplicar o MMC nesses três termos, né? Para reduzi-los, torná-los uma única fração.
Porque aqui eu tenho o quê? 1x. Aqui eu tenho 1x sobre 2, né? 3/4 de x mais 1x. E lembrar que aqui o denominador desse termo é 1. Então agora eu vou ter que fazer o MMC de 2, 4 e 1. Bom, o MMC, se quer fazer um cantinho no rascunho de 2, 4 e o próprio 1, né? Mas é desnecessário colocar ele ali, é o 4. Então eu vou utilizar ele como denominador da minha fração agora maior, compreendendo, né, mais ou menos o tamanho dos 3 termos. Por quê? Lembre como é o MMC. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, certo? Então, pode lembrar ali, deixa eu botar de outra cor, para vocês memorizarem mais fácil. Divide, multiplica, tá? Vamos lá. Então, eu tenho 4 dividido por 2 dá 2. 2 vezes 1x, né? Eu multiplico o coeficiente que deu aqui 2 por 1. Então, 2x mais 4 dividido por 4, 1. 1 vezes 3x, 3x mais 4 dividido por 1, 4. 4 vezes 1, 4x. Olha só, ficou agora o numerador contendo 2x mais 3x mais 4x. E isso a gente viu, são 3 termos semelhantes, 3 termos com x, ficando então 2 mais 3, 5, 5 mais 4, 9x quartos. Reduzindo, então, olha só, de 3 termos, né, 3 termos ali, 2 fracionários e um que era só o termo x, para agora essa expressãozinha aqui, ó, 9x quartos. Bom, continuando com algumas observações que podem surgir ali nas nossas atividades, tá? Seguinte, nós temos a expressão 4 mais 2 vezes, abre parênteses, x mais 1. Antes da gente prosseguir com o desenvolvimento, né, agrupar ali para simplificar, nós temos que eliminar esse parênteses. E eliminar esse parênteses, nós temos que verificar que esse 2 está multiplicando esses 2 termos que estão dentro. Ou seja, multiplicando ao mesmo tempo x e o 1. Então, a gente aplica aquilo que a gente chama lá na multiplicação de distributiva. Ou seja, a gente vai distribuir a multiplicação para os 2 termos, tá? Antes de dar prosseguimento ali à simplificação. Então, nós temos o seguinte, o 4 nós mantemos, tá? O 2 vai multiplicar a variável x. Quanto é 2 vezes x? 2x. Eu multiplico, e lembrando que aqui na frente tem o 1, né? Eu multiplico o 2 com o coeficiente do x, que é 1. Então, 2 vezes 1, 2x, tá? Mais 2 vezes 1, eu aplico a multiplicação ao segundo termo, que é só 1, então 2. Olha só, eu eliminei esse parênteses fazendo a multiplicação, distribuindo essa multiplicação, ficando agora 4 mais 2x mais 2. E eu posso, né, ou fazer direto, ou agrupando os termos semelhantes, né? Botando o 2x lá por primeiro e depois juntando o 4 mais o 2. Ou fazendo bem direto, né? Porque nós temos ali, ó, mais 2x, 4 mais 2 mais 6. Tá? Então, olha só, reduzimos essa expressão, tá? Primeiramente aplicando a distribuição da multiplicação, porque aqui é uma multiplicação, e aí a gente agrupou os termos semelhantes, que isso eram somente números, né, sem letra nenhuma. E depois lembrem que isso aqui eu não posso juntar, tá? Porque esse aqui é um termo com letra e esse aqui é um termo sem. Outra situação que pode aparecer é o negativo na frente dos parênteses. E o que acontece com o negativo na frente de um parênteses é lembrar da situação do oposto de quem está ali dentro. Então, lembrando, oposto, né, de
daí quem está dentro do parênteses. Quem é o oposto de x? Lembrando que aqui ele é positivo. O oposto de mais x é menos x. Quem é o oposto de menos 1? É o mais 1. É bem parecido com a aplicação, né, da distributiva aqui, onde eu aplico, né, nos dois termos, ou 3 ou 4, que estiverem dentro do parênteses. E agora a gente copia o resto. Isso aqui não é afetado por esse negativo, né? Porque esse negativo, ele só diz que é o oposto de quem está dentro do parênteses. E agora sim, ó, nós temos menos x mais 1 mais 2x. Eu posso colocar pertinho para facilitar o meu cálculo, o mais 2x, colocar para lá o mais 1, menos x mais 2x, lembrando que aqui, né, nós temos uma quantidade, o coeficiente 1, então menos 1 mais 2, menos 1 mais 2, nós temos mais 1, x mais 1, tá? Então, mais 1x mais 1. Esse 1, que ele é coeficiente desse x, ele pode ou não aparecer. Então, isso aqui eu posso ainda, né, reescrever e aparecer na seguinte forma, ó, x mais 1, porque tanto mais quanto 1, só nessa situação, aqui não, né, porque aqui ele é um termo, ficando apenas a expressão x mais 1. Claro, essa aqui também está correta e nós super aceitamos ela também, tá? Então, x mais 1. E aqui agora nós temos uma mistura, né? Tanto do 2 ali multiplicando quanto do sinal negativo. Mas aqui a gente faz o quê? Lembrando, nós temos o menos 2 que multiplica 1 menos 3x. Então, para simplificar, a gente vai multiplicar o menos 2, tá? Pegando o sinal e o 2. Aqui, o que acontece? Era mais 2. E mais 2 não muda o sinal. Mas lembre que quando tem um negativo multiplicando, tem aquelas operações, aquelas regras dos sinais que a gente lembra lá dos números inteiros e que tem sinais iguais, né, sinais diferentes, o que acontece? Então eu tenho menos 2 que multiplica 1, fica menos 2, né? Porque é positivo com negativo fica negativo, 2 vezes 1, 2. Menos agora 2 que multiplica o menos 3x. Eu tenho menos vezes menos mais 2 vezes 3, 6 e o x acompanhando. E agora vocês perguntam, professor, tá, mas tem dois termos e eles não dão, eles simplesmente não se trabalham. Por quê? Porque eles não são termos semelhantes. Menos 2i mais 6x, cada um é um termo independente. Então, minha resposta final, simplificadinha ali, né, fica menos 2 mais 6x. Ok? Podem aparecer outros, né, formatos, mas os básicos, né, eu passei aqui. Né? Deem uma revisada, façam com calma, que vai ser bem tranquilinho fazer o restante. Então aqui encerramos o conteúdo de hoje. Até a próxima aula!